Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Hoje eu quero mostrar pra vocês, hoje foi um dia muito maneiro, cara. Hoje eu fiz uma única operação no mini índice, que eu fiz 1000 pontos, isso mesmo, eu fiz 1000 pontos no mini índice com uma única operação. E essa operação foi muito legal, quero mostrá-la pra vocês, tá aí o meu resultado do dia. E antes de eu mostrar a operação em si, eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês, quero falar um pouquinho que, cara, pô, hoje explodiu minha cabeça, então eu preciso trazer isso pra vocês. Espero que eu consiga transmitir aí com clareza a ideia que eu tive, beleza? Vamos lá. Bom, de novo vamos voltar para os conceitos, né, cara? Através dos contextos que a gente consegue entender o mercado. Eu sempre fui muito curioso, muito estudioso, então eu sempre gostei de entender. Talvez por isso também que eu nunca gostei de setup pronto, então nunca foi minha praia. Eu sempre quis entender de fato o que acontecia no mercado. Então, vamos lá. Começa com a pergunta: o que é o Price Action, né, na sua essência? É uma forma de analisar o mercado olhando apenas para o movimento do preço. Price Action é a ação do preço, né? A ação do preço. Ele reflete o que os participantes do mercado estão fazendo. E por que o Price Action funciona? O Price Action mostra quando o mercado está com medo, ganancioso, indeciso, confiante. Isso aparece em padrões repetitivos que muitos traders reconhecem. Ou seja, através da leitura do mercado de preço, né? Basicamente preço ali, não um indicador, mas o preço de fato, máximas e mínimas, rompimentos, regiões, a gente consegue entender o sentimento do mercado. Através desse sentimento a gente consegue entender o que é barato, o que é caro, o que é demanda, o que é oferta, né, do mercado. E ele gera padrões, né? Isso gera padrões. E a partir desses padrões é possível montar operações com equações positivas, ou seja, o seu retorno multiplicado pela chance de sucesso é maior do que o seu risco multiplicado pela sua chance de fracasso. Ou seja, você tem uma equação positiva, que a longo prazo, numa amostragem grande, vai te dar lucro. Ou seja, basicamente, inclusive é assim que o trader ganha dinheiro, tá, gente? Se você não sabe, o trader, ele ganha na amostragem, tá? Numa grande amostragem, igual os cassinos ganham dinheiro, é a mesma coisa, tá? Não vem achando que o trader é o cara que bota ali o dinheiro e em uma semana, um dia, ele vai duplicar a conta dele, que isso não existe, tá? É por isso até que eu falo que o gerenciamento de risco é mais importante do que o operacional e mais importante do que o mental, mas isso é tema para outro vídeo. Mas é assim que o trader ganha dinheiro, tá? Reconhecendo padrões e operando esses padrões sempre que aparecer na frente dele, porque ele sabe que a longo prazo, numa amostragem grande, ele tem uma equação positiva, então ele vai ganhar dinheiro, por mais que ele perca vez ou outra. Dito isso, também uma coisa engraçada é que, não sei se vocês já passaram por isso, mas quando a gente está desanimado com o mercado, né? Geralmente quando a gente toma muita porrada, perde muito dinheiro, de vez em quando dá um desânimo, né? A gente pensa até em desistir. Todo mundo já deve ter passado por essa fase alguma vez. E pelo menos pra mim, o que me reapaixonava no mercado, digamos assim, é ver exatamente a técnica pura. Geralmente quando a gente faz um detox, né, fica um pouco afastado do mercado, a gente passa a enxergar depois o mercado de forma mais limpa. Então, dando até um spoiler para vocês, essa é a operação que eu fiz hoje, esse aqui é o mini índice, e esse aqui é o SDJPY. Olha isso, galera. Bem parecido esses padrões, né? A gente vai dissecar eles daqui a pouco, mas olha isso. O SDJPY, ou seja, o dólar americano versus o iene japonês no gráfico de 15 minutos e o índice futuro no gráfico de 1 minuto. Ou seja, tem nada a ver um ativo com o outro, tem zero correlação, tem nada a ver um ativo com o outro. Nem os time frames são iguais, mas o padrão é bem parecido e eu vou mostrar pra vocês. Isso é muito foda, cara, isso é muito foda, cara. Os padrões que o mercado faz de comportamento, nada mais é do que essas velas aqui, nessas barras aqui, é o comportamento, galera, de quem tá comprando, quem tá vendendo, é o sentimento do mercado e gera padrões repetitivos. Olha aqui, ó, na nossa frente, ó. Então vamos lá agora, de fato falar da operação em si, né? Foi uma operação de acumulação de Wyckoff, tá, galera? Eu comprei depois de um Spring em uma acumulação. E uma coisa interessante que eu quero mostrar pra vocês. Então, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês interessante é que eu confesso que não tenho operado muito o Wyckoff, tá? Não tenho interpretado tanto no dia a dia. Mas hoje eu tive um insight muito interessante. Basicamente, o que é uma acumulação ou uma distribuição de Wyckoff, né? É a criação de um contexto, de uma causa.
para a gente ter um efeito, que é uma tendência, a gente tem que ter uma causa primeiro. E hoje eu tive esse insight de Wyckoff, que aonde é uma boa localização, onde é uma boa localização, né, para se ter uma acumulação, uma distribuição, onde antes não tinha interesse. Então, vindo aqui para o gráfico do mini índice, a gente vê que a gente teve uma quebra de estrutura que estopou. E a gente não fez esse trade, a gente evitou esse trade. Por quê? Se a gente dar um zoom out aqui no índice, a gente vai puxar uma POC, né, de toda essa movimentação de alta para pegar num pullback. Então vamos lá, pegamos aqui a POC dessa movimentação toda e vai estar aí as zonas onde a gente queria operar. Se a gente for ver aqui, ó, for puxar, ó, olha só, eu queria estar comprado aqui, ó, nessa região com volume. Olha só o que acontece, o mercado rompe essa região, passa reto. Chega nessa região aqui, dá quebra de estrutura, mas olha onde que é essa região que ele dá quebra de estrutura. Tem volume nenhum, cara, aqui não tinha interesse nenhum. Então a gente não faz trade de quebra de estrutura onde não teve interesse, não teve volume profile. Esse é um dos nossos filtros. E tá certo, ó. Tá aí, ó, deu a quebra de estrutura. Quem quis apostar na regressão, ó, tomou o stop aqui na cabeça, porque não tinha volume profile. E olha que interessante, se a gente for lá pro SDJPY e a gente puxar uma POC do movimento prévio de alta também, a gente vai ver que a gente tinha POC aqui, puxamos o retângulo de compra e olha só, ele passou reto também, estopou quem quis comprar essa primeira quebra de estrutura aqui, quis comprar na regressão, até andou um pouquinho, né, mas logo veio aqui embaixo e estopou quem comprou regressão via essa quebra de estrutura. E aí fez uma acumulação de Wyckoff e deu esse trade lindo, assim como o índice também, depois da quebra de estrutura ter falhado, né, deu uma acumulação de Wyckoff e explodiu para cima, bem parecido. Isso é muito legal, galera, olha que padrões interessantes, né? Até o volume profile parecido dos dois. E vamos agora para a operação de fato do mini índice, né? Eu deixei até aqui uma colinha de acumulação de Wyckoff, botei os nomes só para deixar bonitinho, tá, galera? Esquece nome, não precisa ver nome. Inclusive, hoje eu tive até um insight. Uma acumulação de Wyckoff nada mais é do que um fundo triplo, tá? Fundo 1, fundo 2 e o fundo 3 que tem que ter o Spring. Isso aqui sim é importante ter, que é a captura genuína de liquidez. Esse é o único nome que você tem que decorar de uma acumulação. É o Spring, captura genuína de liquidez, porque é aqui que a gente vai se posicionar. Então, vindo aqui para o índice, deixei até aqui o passo a passo, né, candle a candle, para a gente ver. Então, lembrando, a zona que a gente queria comprar é mais ou menos aqui, tá? A gente já tinha passado reto dessa localização. Então, aqui a gente não tem interesse em comprar. Então, o mercado vem andando, falha fundo aqui, ok. Opa, o que a gente tem aqui? Quebra de estrutura. Então, aqui a gente teve uma quebra de estrutura, correto? Vamos botar até aqui, ó, quebra de estrutura. Vamos botar aqui em cima. Beleza. Tivemos uma quebra de estrutura. A gente vai traçar fibra e vai pegar na regressão? Não. Por quê? Porque aqui não tem volume profile, que nem a gente falou. A região que a gente queria comprar era mais acima. Ele passou reto, então a gente não tem interesse nessa quebra de estrutura. Beleza? Beleza, deixa o mercado andar. Olha só, tá aí segurando, tal, tá normal, beleza. Estamos só observando o mercado. Opa, já estopou, hein? Já estopou quem comprou a quebra de estrutura. Vamos fazer esse trade de falha agora que fez um fundo duplo? Não, não tem contexto, galera. Não tem contexto. Quem comprou já tomou stop de novo. Opa, cara, agora vamos lá. A gente teve aqui quebra de estrutura que falhou, beleza. Mas já tá rejeitando nessa região. Perdeu o fundo aqui, ó, sem volume e tal. Agora a gente tem uma barra de ignição. A gente compra e deixa o stop aqui no fundo. Correto? Errado, galera. Por quê? Olha como é que a gente perdeu o fundo. Com pavio de candlezinho pequeno. Aqui não tem volume. A gente botar volume aqui, não precisa nem ter volume para ver, mas é só olhar as barras. Olha quanta barra pequena. A gente não teve uma captura genuína de liquidez. Tá? A gente não teve ainda. Então o camarada que comprou via essa barra de ignição, ó, todo confiante, olha o que acontece. E olha essa barra, como ela é forte, limpando a liquidez de todo esse fundo aqui, né? Agora sim a gente tem um Spring. Para validar o Spring, o que a gente tem que ter agora? Um acionamento de compra, né? Porque se ele continuar caindo, é tendência de baixa. Foi só como se fosse uma bandeira de continuidade para o mercado continuar caindo. Opa! Rompeu a máxima do candle que rompeu a mínima. Isso aqui já caracteriza um Spring. Agora sim, o que a gente vai esperar? Um teste. Vamos esperar um teste. Exatamente aqui que eu monto minha posição, tá? Ó. Vou até botar para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui.
não vou conseguir botar agora, senão eu vou perder aqui onde eu tô. Mas aqui é onde eu monto minha posição, tá? Compro aqui com stop curtinho no fundo. O stop ficou de 100 pontos. E o que o mercado faz em sequência? Começa a subir. Quando ele rompe máxima, eu subo meu stop que estava aqui embaixo. Subo para esse fundo aqui, tá? Também já fiz parcial aí, mas eu não vou entrar na condução no trade para não se alongar. Só queria mostrar mesmo a estratégia, tá? O mercado vai subindo. Tá fazendo fundo. Agora eu subo meu stop para esse fundo aqui. E agora eu vou pular mais um pouquinho. Tá lá. 1000 pontos, tá, galera? Foi exatamente aqui que eu saí do trade. 1000 pontos nessa compra do índice futuro, tá? O mercado aí até continua desenvolvendo, depois devolveu em V. Mas basicamente era isso que eu queria mostrar pra vocês. É o momento certo de entrar na posição. Até deixei aqui a colinha também. Isso aqui é interessante. Os nomes esquece, tá? PS, AR, não precisa decorar nome. Você tem que entender o que é uma acumulação de Wyckoff. A primeira fase é parar a tendência. Então se o mercado tá caindo, a primeira coisa é parar o mercado. Quando o mercado para e ele começa a acumular, aqui é a fase mais duradoura, onde a magia acontece, a construção da causa. É aqui que ele fica dando aqueles stopzinhos bobos na galera, de falha de teste, barra de ignição. Ele começa a dar um monte de sinal falso para o quê? Para as pessoas ficarem rodando, tomando stop. Por isso que o nome é construção da causa. E aí só depois que a gente tem o spring, que é a captura genuína de liquidez, que a gente tem o spring, que a gente entra na fase C, que é a fase de montar posição. Aqui sim, depois do spring, aqui embaixo, é que você pode começar a pensar a montar a sua posição. Aqui em cima no acionamento, aqui embaixo que nem eu peguei na correção, ou você quer esperar uma confirmação, aqui sim, essa barra de ignição, depois do spring você pode entrar que é mais seguro. Enfim, a partir do spring, a partir dessa barra aqui, que você pode montar a sua posição. E aí você vê qual é o melhor ponto para você montar ela, né? Para você entrar. Mas na sua primeira ordem, você só pode pensar em montar a posição depois da captura genuína de liquidez, que é uma barra que vem com força e sai estopando todo mundo. Se quiser botar volume, ó, aqui o volume, ó o volume dela, como é que foi o maior volume. Como é que foi o pico de volume. Agora olha nessa parte aqui, que ele perdeu o fundo, que ele rompeu o fundo, olha como nem tinha volume nenhum, né? Então não é hora de montar a posição. Aqui sim, o spring, volume, captura genuína de liquidez, aí sim. Uma outra coisa interessante também, para finalizar, não me alongar muito, pessoal, é que a gente falou que aqui é um vácuo, né? Onde a gente fez a operação, não tinha volume profile, olha só. Era um vácuo de volume profile, não tinha. Ou seja, ele tinha que criar um interesse. Por isso que para isso que serve a acumulação de Wyckoff, que nem eu falei. É para criar o interesse, é para criar a construção da causa. Então, se a gente for pegar uma POC só do dia, ó, se for pegar uma POC só do dia, até o momento da queda, a POC estava lá em cima, tá vendo? Lá em cima que tinha negociação, aqui não tinha interesse. Conforme o tempo vai passando, a gente vai negociando, vai construindo causa, a POC passa a ser aqui embaixo. Vamos esperar atualizar, olha aí. Olha onde é que está a POC agora. Agora compara esse tanto de negócio com aqui. Aqui passa a ser fichinha, né? Quase não teve negociação comparado com aqui. Construção da causa. Então o volume profile também valida isso, tá, galera? Para ter uma acumulação, distribuição de Wyckoff, a POC tem que estar na região. Tem que estar aonde está acontecendo a acumulação. A POC não pode estar lá em cima. A gente está construindo causa, a POC, né, o pico de volume profile, onde tem que estar tendo muito negócio, é aqui, onde está acontecendo a acumulação. E a gente for lá para o SDJPY, a mesma coisa. Então, deixa eu tirar essa POC aqui. Olha só. A gente for pegar primeiro essa POC aqui da queda, a POC está lá em cima, correto? Conforme a gente vai fazendo toda a acumulação e distribuição, olha onde é que vem para a POC. Aqui embaixo. Então, construção da causa, tá? Então, no vídeo de hoje, a gente abordou um pouco sobre a acumulação de Wyckoff, um pouco de psicologia de trade, né? Price action, como funciona. E, principalmente, galera, é isso que eu falo pra vocês. Cara, estuda o operacional e confia no operacional de vocês, cara. Entenda. E foi muito lindo, porque a gente evitou esse trade de quebra de estrutura, porque não tinha causa ainda. Então, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, tenha agregado pra vocês. E valeu, até a próxima.